ponto, porque esse ponto é debatido, vem com frequência aqui no outubro, tanto neste programa quanto nos outros dias da semana, quando a gente fala da política brasileira, que é a da consciência do eleitor, mencionada pelo Bresoini, mas eu diria mais ainda a consciência dos trabalhadores de irem para a rua, etc. O governo tem vários interlocutores com o Congresso, mas quem pode fazer esse papel de ativar a mobilização social? Ou, para usar as palavras do Gilberto Gil, quando foi ministro do Lula, quem vai fazer esse doinho antropológico para pôr as massas na rua? Quem começa agora é o... Perdi, Valério. Quem cumpre o papel de levantar as massas, animar as massas, conscientizar as massas, não são somente indivíduos, é por isso que nós construímos ferramentas, né? Construímos organização coletiva. Veja, a direita, os representantes dos capitalistas, eles constroem partidos eleitorais com lideranças que são caudilhos, como o papel messiânico milenarista do Bolsonaro deixou de forma claríssima, né? Inequívoca. Mas a esquerda é distinto, o que não impede que existem lideranças que tenham um alcance, uma visibilidade, um respeito, uma autoridade mais elevada, mas a força da esquerda se apoia em movimentos sociais. Acabou de ocorrer o Congresso da UNE, 10 mil ativistas estudantis estiveram em Brasília. E a UNE, observem, é uma entidade nacional única, ou seja, no movimento estudantil se conseguiu uma construção política inteligente, que é que, ao contrário do que prevalece no movimento sindical, em que há muitas centrais sindicais, ou nos movimentos negros de mulheres, de LGBTs, onde há muitas iniciativas e coletivos que são locais, regionais, estaduais, mas não há uma ferramenta nacional de representação com legitimidade. O movimento pela reforma agrária, algo mais orgânico, que é o MST, no movimento indígena, algo também mais orgânico e nacional, que é a PIB, mas a UNE é uma ferramenta nacional. Então, são estas construções coletivas, esses instrumentos de luta, nos quais nós nos apoiamos para despertar a disposição de luta e colocar em movimento, Haroldo, Maria, Ricardo, os setores mais avançados dos trabalhadores da juventude. E uma campanha política se apoia em mobilizações. No início, nós mobilizamos milhares. Se este momento, estas marchas, elas encontram respaldo na vontade de milhões, e se elas inspiram confiança, aí nós podemos ter um movimento numa escala mais elevada. Sempre a questão central é se acorda uma confiança de que é possível vencer e que vale a pena lutar porque é possível vencer. Essa disposição subjetiva, ela é construída. Não é simples, ela exige determinação, vontade, militância, clareza tática, mas se nós não nos apoiamos e não confiamos que os setores mais inteligentes, mais corajosos, estão dispostos a responder ao apelo da mobilização social, se não construímos a campanha, aí é que não acontece nada mesmo. E, portanto, não há outro caminho senão tentar acreditar na luta, avançar, avançar, avançar. Haroldo? Carloto, diante do que falou o Valério, você... Tudo bem, tem os instrumentos, mas dentro do governo há alguma figura que possa fazer isso? Ou alguma estrutura que não existe ainda que possa atuar nesse sentido? Então, eu acho que uma mobilização social bem feita depende, a meu ver, de pelo menos 3 coisas. A primeira é uma agenda clara do que está em jogo. E acho que isso o governo tem uma importância grande. Ou seja, precisa ter... vai ser... Você tem uma agenda de uma pauta política, melhor dizendo. Eu acho que o governo podia colocar na pauta com mais evidência a questão a importância de uma reforma tributária sobre a renda. Isso está posto, mas
está muito desconectado. Ao dizer a mensagem que o governo passa, né, é que tudo será resolvido com base na negociação. Então, isso também cumpre um papel desmobilizador. Então, eu acho que uma pauta mais evidente. A segunda é uma organização dessas diferentes entidades que o Valério colocou, né? Uma organização dessas ferramentas, né? Sindicatos, movimentos. Eu acho que tinha que ter um sentido comum de uma campanha mesmo, né? E a terceiro ponto, eu acho que precisa do Lula, né? Eu acho que o Lula tem um papel comunicador que é muito importante, né? E acho que ele tem essa força de mobilização. Agora, eu acho, a gente, Valério mencionou isso, Berzoni também, da questão da consciência do eleitor, ou a consciência do problema, né, de consciência. Eu acho que tem um problema para a gente explicar a nossa fraqueza no legislativo. Eu acho que passa por um problema de consciência do eleitor, mas eu não sei se isso é o ponto mais importante, né? Porque como o eleitor pode ter consciência para o voto do executivo, não teria para o legislativo, eu acho que tem aí algo que eu não tenho certeza se o problema é de consciência. Eu acho que tem um problema, né, que passa pelo uso da maneira como isso que nós chamamos de centrão se reproduz, né? Então, a questão do orçamento secreto, essas emendas, ou seja, a maneira como se criou um mecanismo de perpetuação no poder de determinadas elites legislativas, vamos chamar assim, ou de grupos legislativos, que capturaram o orçamento público para autopromoção eleitoral, né? Então, acho que esse é um ponto. Acho que tem a questão das distorções de representatividade. Mas acho que também tem um ponto de estratégia eleitoral dos partidos de esquerda, né? Que eu acho que a gente precisa discutir. Inclusive, na eleição 2024, isso vai vir com muita força, né? Ou seja, inclusive por parte de acordos, né? A gente abre mão de fortalecer lideranças, né? Então tem aí todo um cenário muito complexo. Mas acho, para concluir, que uma campanha bem sucedida, como a gente fazia, Berzoni conhece muito isso, né? Nos anos 90, depois no início dos anos 2000, contra as privatizações, uma grande campanha pela tributação dos ricos, por exemplo, bem sucedida, pode inclusive ter dividendos eleitorais importantes em 2024. Tá certo, passo a palavra para o Ricardo Berzoni. Então, vamos pegar o tema do imposto de renda, que é um tema que é fácil das pessoas que estão acompanhando entender o que está colocado. Ou seja, é a agenda eleitoral. Nas eleições, o Lula falou e encontrou uma fórmula muito boa, que é essa de colocar o pobre no orçamento e, portanto, colocar o rico no imposto de renda para poder pagar as despesas do orçamento. Lula tem um papel central nisso. Não é razoável que nós possamos entender que, olha, não vamos expor, não existe figura mais exposta do que o presidente da República. Portanto, o Lula deve, em algum momento, falar claramente, usar a rede nacional de televisão para falar claramente, ó, estamos encaminhando para o Congresso Nacional a proposta de um projeto de lei que confere progressividade. E a progressividade, Valéria, não precisa nem ser revolucionária, só seguir a progressividade do Reino Unido, que a alíquota maior é de 45%, ou dos Estados Unidos, que a alíquota maior é de 37%. Em ambos os países, os dividendos são tributados. E os ganhos de capital, que são aquelas transações com lucro de imóveis, automóveis e outros bens, também são fortemente tributados. Então, o Lula pode dizer o seguinte: eu quero equiparar o sistema tributário brasileiro ao sistema tributário americano, no que tange a renda e a propriedade. Na herança nos Estados Unidos, como sabemos, as grandes heranças são tributadas em até 40%. Então, queremos, nesse aspecto da renda e da propriedade, fazer um copia e cola, ou com o Reino Unido, ou com os Estados Unidos. São países ultracapitalistas, países que não têm qualquer traço de socialismo. No entanto, são países que sabem que no sistema capitalista, até no sistema capitalista,
fazer um processo tributário de reorganização da renda e da propriedade é vital para o próprio capitalismo. E o Lula pode dizer isso com clareza, com nitidez. E é óbvio, não pode o movimento social, sindical, popular ficar assistindo o Lula dizer. É preciso ir às ruas, ir às portas de fábrica, aos bancos, aos núcleos de entregadores de iFood, motoristas de Uber, e aos pequenos empresários. Os micro e pequenos empresários do Brasil pagam mais imposto do que os grandes, por várias razões, até porque não conhecem bem as formas de driblar a tributação. Então é isso. O papel central é do Lula, mas o papel fundamental é dos movimentos sociais, sindicais e populares. Seu microfone está fechado, Haroldo. Fazia tempo que eu não cometi um erro desse. Agora, queria agradecer vocês três, fazer um pequeno intervalo para lembrar da importância de vocês que estão assistindo financiarem o jornalismo de Opera Mundi. Vocês devem imaginar que a gente não está na preferência das agências de publicidade que trabalham para as empresas e mesmo para o governo. Então, se vocês puderem, não deixem de fazê-lo. A assinatura solidária de Opera Mundi é em operamundi.com.br/apoio. Você pode se tornar membro pagante do nosso canal clicando em Seja Membro se estiver assistindo no YouTube. Também dá para mandar um super chat ou um super sticker. Hoje ninguém mandou até agora, estou até impressionado, não é o que costuma acontecer. Pode mandar também um valeu demais se estiver assistindo o programa gravado. E, finalmente, mas não menos importante, o Pix, apoia@operamundi.com.br. Aliás, é um bom jeito, porque a gente não paga tarifa para ninguém recebendo esse Pix, ao contrário das outras modalidades. Tá certo? Também inscreva-se, ative o sininho, compartilhe. A gente precisa da sua audiência e a gente precisa da audiência dos seus amigos, companheiros de trabalho, enfim, todo parentes, família, WhatsApp inteiro quer saber o que a gente está discutindo aqui no outubro, tá certo? Manda ver.